Abra a sua Bíblia, lá no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos, a partir do verso 2. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou, em particular, a sós, a um alto monte. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro do mundo as poderia alvejar. E lhes apareceu Elias com Moisés, e estavam falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pois não sabia o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir, veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E de repente, olhando ao redor, não viram mais ninguém com eles, a não ser Jesus. Amém, queridos? Muito bem, eu quero dar continuidade a um assunto que nós estamos tratando já há um tempo, falando sobre o que, gente? Espiritualidade verdadeira, né? Então, eu quero aqui, mediante esse texto que lemos, e mais à frente a continuação dele, falar sobre 3 tipos de espiritualidade. E eu preciso dizer que eu estou pegando uma carona muito boa com Hernandes Dias Lopes, no seu comentário do Evangelho de Marcos. Ele fala esses 3 tipos de espiritualidade: a espiritualidade do monte, a espiritualidade do vale e a espiritualidade de Jesus. Então nós vamos caminhar nessa linha de pensamento, pegando essa carona aí com Hernandes Dias Lopes. Muito bem, o texto diz que Jesus chama quem? Aqueles discípulos mais íntimos dele, né? Pedro, Tiago e João. A gente já tem ouvido várias vezes isso aí, né? E eles então vão para um monte. O texto não especifica, os outros evangelhos também não especificam o monte, talvez Monte Tabor ou Monte Hermon. Os outros discípulos ficaram embaixo, no vale, e Jesus então sobe e há então a transfiguração, como nós conhecemos. 4 milagres acontecem ali. Primeiro, a transfiguração de Jesus, que ele brilha como algo jamais visto. A aparição de Moisés e Elias, né? A nuvem luminosa que os envolveu e a voz, né, do Pai que trovejou da nuvem do céu. Os discípulos estavam extasiantes, admirados e até apavorados com tudo aquilo que eles estavam vendo. Eles estavam diante da Trindade divina, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Lá estavam o maior legislador, Moisés, o considerado maior profeta, Elias, e
os 3 discípulos mais íntimos de Jesus, como já falamos. Apesar de estarem envoltos num ambiente de milagre, faltou para os discípulos discernimento espiritual. E é exatamente isso que eu quero abordar com vocês agora. A espiritualidade do monte, êxtase sem discernimento. E eu vou aqui tirar 5 lições mostrando esta êxtase sem esse discernimento espiritual. Em primeiro lugar, sem discernimento espiritual, para identificar e para aproveitar aquela oportunidade que Jesus estava dando a eles de oração. Marcos não destaca isso, mas Lucas destaca. Lucas 9, 28, relatando o mesmo episódio. Então, cerca de 8 dias depois de proferir estas palavras, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte com o propósito de orar. Propósito de orar. A gente sempre destaca a questão de Jesus, a prioridade que ele dava à oração. Não necessariamente nos montes, né? Os montes, tem gente que acha que a oração no monte é mais poderosa. Tem gente que acha que a oração em determinados lugares, né, é mais poderosa. Dependendo da frase de efeito, ela é mais poderosa, dependendo, né, do arrepio. Nada disso, né, irmãos? Jesus orou em todos os lugares. Jesus orou nas casas. Enfim, e a gente vê a igreja fazendo isso também. E esse episódio, com esses 3, nos lembra quando nós tratamos aí, um domingo retrasado, que falamos do Getsêmani, da contrição, que Jesus levou para o Getsêmani esses 3 discípulos também, para oração. E eles oraram com Jesus. Não foi? Dormiram. Jesus teve que ir lá chamar, despertá-los, quantas vezes? 3 vezes. 3 vezes. Vocês não podem orar comigo? Então veja que aqui Jesus, o próprio Jesus sente necessidade da oração, de estar com o Pai, mas os discípulos não, eles estavam sonolentos, não chegaram a dormir, o texto não diz isso, mas eles estavam meio sonolentos, eles não tinham aprendido com Jesus, que para Jesus a oração é o oxigênio da nossa alma, da nossa vida espiritual. Todo o ministério de Jesus foi acompanhado de intensa e perseverante oração. É impressionante quando a gente vai estudando os evangelhos e vê Jesus se desviando às vezes. Jesus preferia estar em oração do que fazendo milagres, atraindo multidões. E ele atendia, claro, mas a prioridade é de Jesus. E muitas vezes, porque de manhã, durante o dia, não tinha esse tempo, isto é, sempre cercado de gente, ensinando os discípulos e atendendo as multidões, era à noite que ele se refugiava para estar sozinho com o Pai. Os discípulos não estavam motivados à oração, irmãos. Eles não estavam motivados à intimidade com o Pai. Aquela motivação e aquela necessidade de Jesus. E há um autor que diz assim, Jesus
foi transfigurado ou se transfigurou exatamente porque ele estava em oração. Ele estava buscando o Pai. E os discípulos que não estavam com essa motivação de oração, ficaram só como o quê? Espectadores de tudo que estava acontecendo, maravilhados. Olha só o que está acontecendo, gente. Olha Jesus transfigurado, olha o brilho, olha que apareceu Moisés e Elias, olha a voz, olha. Há pessoas, irmãos, crentes em Cristo, irmãos cristãos, que perdem a oportunidade de ter suas próprias experiências com Deus. Estão sempre de carona, ouvindo experiência de alguém, ouvindo falar o que aconteceu, experiência de oração com Deus, resposta de oração, são sempre ouvintes, observadores, espectadores. Mas Deus quer que cada um de nós tenha a sua experiência de oração, esteja realmente buscando o Pai, tendo o prazer de estar na presença de Deus. É muito bom, irmãos, ouvir e ver as experiências dos cristãos em oração, respostas, milagres, fortalecimento, crescimento espiritual, mas nós não podemos ficar sempre ou limitados às experiências dos outros. Irmão, não tem ninguém melhor do que o outro. Deus não tem filhos prediletos, mas aqueles que são fiéis e se aproximam mais de Deus, recebem mais bênçãos. Não estou falando de coisas materiais não, irmãos, também, porque é uma consequência natural, porque Deus cuida, Deus supre. Estou falando de experiência real, como Jó, depois da aprovação, disse aqui: agora eu te conheço o quê? Face a face. É isso, irmãos, que nós precisamos almejar, que maravilhas aconteçam conosco. E às vezes é no momento de luta, de provação, de aflição, é que nós temos as mais profundas experiências com Deus. Por isso que Tiago diz que nós devemos dar graças, louvar a Deus, quando estivermos enfrentando muitas provações, porque são oportunidades de Deus. Oportunidades que Deus, pela sua misericórdia, pela sua graça, Ele nos concede. E os discípulos ali não tiveram esse discernimento, dessa oportunidade de estar orando com Jesus. Segundo lugar, sem discernimento espiritual da pessoa de Cristo. Versículos 5 a 7, veja de novo aí. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é estarmos aqui, façamos 3 tendas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabiam o que dizer, por estarem eles apavorados. A seguir veio uma nuvem que os envolveu, e dela veio uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, escutem o que ele diz. Os discípulos estavam tomados de emoção, mas vazios de entendimento, de discernimento espiritual. Eles começam a dar a Moisés, a Elias, tentar igualar a mesma importância
que Jesus. Eles não tiveram esse discernimento. Eles jamais poderiam nivelar Jesus a qualquer homem, por mais útil, instrumento e santo que foi. Jamais alguém pode se igualar a Jesus. Moisés teve a sua importância, Elias teve a sua importância, mas nada comparado a Jesus, a glória de Jesus, a divindade de Jesus. Nada pode se comparar. E os discípulos não tinham entendido ainda que ali em Jesus, como diz Paulo, estava toda a plenitude de Deus. Habitava em Jesus. O Emanuel, Deus conosco, o Deus feito carne. E aí, irmãos, é interessante que Deus corrige essa, vamos dizer assim, teologia errada dos discípulos. Verso 7b. Este é meu filho amado, escutem o que ele diz. Não há destaque para Moisés e Elias. Lucas diz assim, narrando esse episódio, né? Este é o meu filho, o meu eleito, escutem o que ele diz. Irmãos, se a nossa espiritualidade não for cristocêntrica, nós estamos mal. Jesus, o Messias, apontado pela lei, pelos profetas, estava ali, e ele deveria ser ouvido, mas ninguém. E o Pai precisou falar isso para os discípulos. Deus precisou falar, a Ele é que vocês têm que ouvir. Às vezes eu me preocupo, irmãos, tem muitos crentes que ficam se baseando em sonhos, visões, e buscam isso como revelação de Deus. Certas profetadas de alguém, e colocam isso num nível de revelação de Deus. Cuidado. Outro dia eu ouvi um irmão falar, eu gosto muito de me basear no sonho. Que isso, irmão? Para que tem a palavra de Deus? A palavra de Deus está aqui, irmãos. Tem muito crente preguiçoso, que em vez de buscar a palavra, estudar a palavra, praticar a palavra, quer ouvir dos outros, quer ver um sonho, quer que um anjo apareça. Não vai aparecer mais, irmão. A revelação de Deus foi progressiva. A máxima revelação de Deus é Jesus, Deus conosco. A revelação de Deus foi registrada. Eu tenho que conhecer a palavra. O que foge da palavra, você bota de lado. Seu manual de fé e prática é a palavra de Deus. A Ele ouvir. E tem gente que quer fugir, quer fazer malabarismo por aí, e acha que Deus está se revelando e fazendo revelações absurdas até, que a gente fica assim, meu Deus, como é que pode, né? A gente acha que já viu de tudo, né? Mas outro dia, eu até falei já isso aqui, né? Um falou assim, ó, Deus me revelou que Eva foi estuprada no Éden, e foi Satanás que fez isso. Irmão, que mente é essa, irmãos? Né? O outro falou assim, Deus me revelou que
Quem evangelizou o filho pródigo foram os porcos. Ai, Jesus amado, é isso. Como é que pode, irmãos? Que mente é essa? Mas o inimigo faz tanta coisa, irmãos. Para quê? Para desviar a pessoa de Cristo, da revelação de Deus, revelação especial de Deus, que está aqui registrada em sua palavra. Quer conhecer a vontade de Deus? Leia a palavra de Deus. Eu queria saber a vontade. Leia a palavra de Deus. Estude a palavra de Deus, e você vai conhecer a palavra, a vontade de Deus. Não vai ter dúvidas. Mas tem coisas que a Bíblia não fala. A Bíblia não fala cachaça. Tem gente, eu ouvi isso uma vez, irmãos. Estou falando que eu ouvi. Mas há princípios. Há princípios. Outro disse assim: Jesus nunca criticou a homossexualidade. Não falou nada contra. Não? Tem certeza? O que Jesus falou de casamento? De união. Qual o princípio? Homem e mulher. Então, se ele estabeleceu o padrão, meu irmão, tudo que foge ao padrão, está errado, queridos. Então, falou sim, claro que falou. É triste quando alguém quer se desviar, irmãos, e quer ter base bíblica, sabe, quer ter uma boa desculpa, quer arrumar. Tem gente que está, vocês sabem disso, está mudando os textos bíblicos para se ajustar às mazelas deste mundo, aos desvios deste mundo. Então estão mudando até os textos bíblicos, lamentavelmente. Mas a Bíblia diz que ai daquele que tirar ou acrescentar um tiozinho, um acento da palavra de Deus, é réu de juízo. Terceiro lugar, sem discernimento também espiritual da centralidade da missão de Cristo. Vou voltar a Lucas 9, 30 e 31, diz assim: e eis que 2 homens falavam com ele, eram Moisés e Elias, que apareceram em glória, e falavam da morte de Jesus, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Olha o assunto. Olha o assunto, queridos, daquela conversa. A morte de Jesus. A agenda daquela conversa era a cruz, irmãos. A centralidade do ministério de Jesus, da vida de Jesus, foi a cruz. A sua missão, morrer por nós, levar nossos pecados para a cruz, fazer a nossa justificação, cumprir com a lei. Ali o sangue deveria ser derramado de um cordeiro, não um cordeiro animal, mas do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A ira de Deus, a justiça de Deus foi lançada sobre Jesus. Por isso ele tinha que tomar aquele cálice. Não tinha como. Senão nós estaríamos perdidos. A centralidade do ministério de Jesus era a cruz. Ele veio para morrer, irmãos. A cruz não foi um acidente, estava na agenda de Deus, desde a eternidade. Você vai reparar nos evangelhos como o diabo, diretamente e usando pessoas, tentou desviar Jesus da cruz, impedir Jesus de ir para a cruz. Até Pedro uma vez, né? Lembra?
Senhor, o senhor não vai fazer um negócio desse? E Jesus disse assim: beleza, Pedro, foi? Para trás de mim, Satanás, não é Pedro não. Jesus não abriu mão de Pedro não, queridos. Nós sabemos muito bem disso. O diabo usa pessoas. Irmãos, ele não conseguiu, pela graça de Deus, e Jesus cumpriu o seu ministério, a sua missão, mas os discípulos não tiveram esse discernimento. Aliás, a gente vai ver isso em muitos episódios. Eles não tinham ainda esse discernimento, e quando Jesus ressuscita, ainda eles estavam duros de coração, para crer na ressurreição, naquilo que Jesus tinha dito para eles, incrédulos. Jesus teve muito trabalho em preparar esses 12 irmãos. Às vezes ele tem trabalho maior com a gente, né? Amém? Amém, está fraco, né, irmãos? Às vezes nós damos muito trabalho ao Senhor. Nós somos, como diz o profeta, o povo de Israel, povo de dura cerviz, povo difícil de obedecer. Há coisas que nós achamos fáceis, mas há outras. Então, irmãos, toda espiritualidade que desvia o foco da cruz é uma espiritualidade cega, sem discernimento espiritual. Porque foi na cruz que Jesus trouxe a nossa libertação, justificação, repito, e esperança. Irmãos, por que hoje a mensagem da cruz está sendo colocada de lado, irmãos? Eu não preciso gastar tempo para dizer isso para os irmãos, que os irmãos já sabem. Porque a centralidade da mensagem hoje, dos púlpitos e dos microfones, é prosperidade terrena, material, financeira, é saúde, é sucesso, é milagres, curas. A centralidade do ser humano na sua realização, na realização dos seus sonhos, na sua honra. É triste, irmãos, as mensagens dos púlpitos e a maioria das músicas, a centralidade é o homem. E é triste isso, irmãos. E é triste demais. As igrejas estão cheias de gente sem conversão. Eu não estou aqui para julgar, irmãos, mas o que está acontecendo é claramente visto isso. Igrejas estão cheias de gente sem transformação, sem renúncia, sem morrer para o mundo e ressuscitar para uma nova vida. O velho homem parece que não morreu, está sempre, se morreu, está sempre ressuscitando. Os cristãos primitivos, irmãos, se essas mensagens fossem pregadas para a igreja primitiva, irmãos, seria uma loucura total, porque para aqueles cristãos perseguidos, a igreja perseguida, era honra sofrer e morrer por Jesus. Era honra, repito, sofrer e morrer por Jesus. Hoje, sofrimento, morte, problemas
é símbolo, é uma indicação de que Deus não está abençoando a pessoa. Que tristeza, irmãos. Que tristeza ouvir essa mensagem. Tem alguma coisa errada com você. Se você não está prosperando financeiramente, se você está enfrentando problema na sua família, se você está enfermo, se você, tem alguma coisa errada. Onde está escrito isso? Onde está escrito isso? Os cristãos perdiam suas propriedades, irmãos. Suas propriedades eram confiscadas por causa da perseguição. Perdiam o emprego. Eram presos, perseguidos, martirizados. E isso era honra para eles. A fé provada e aprovada. Honra. Mas as pessoas hoje, eu estou falando de em tese, lógico, né? Muitos cristãos querem um evangelho light, um evangelho água com açúcar, um evangelho sem renúncia, uma mensagem que agrada as pessoas, é aquilo que elas querem ouvir, aquilo que ajunta multidões, que atrai multidões. Veja, compara os profetas de hoje com os profetas bíblicos. Eles não atraíam multidões, irmãos, porque denunciavam o pecado, a vida errada. Mas as pessoas não querem que falem contra elas. Um pastor tomou posse numa igreja do interior, e aí no primeiro sermão, ele pegou firme, falou contra os vícios, tal. No final do culto, lamento os diáconos, mas os diáconos e a diretoria da igreja procuraram por ele. Pastor, pode ter uma conversa com o senhor? Pode, meu irmão. Olha, não fala mais sobre isso não, porque os fazendeiros daqui, que sustentam a igreja, eles não seguem esse padrão. O senhor está ofendendo a eles. Que tristeza, irmãos. Tristeza, irmãos. Pregação quer popularidade, quer aplausos, holofotes. O pregador vai ter que prestar contas a Deus de cada palavra. Cada palavra. E aquele que ensina terá um juízo maior, mais rigoroso. Vamos ter que dar contas a Deus. Lá em João capítulo 6, depois que Jesus profere aquele sermão maravilhoso, eu sou o pão da vida. O que aconteceu, irmãos? Uma multidão de discípulos, não os apóstolos, de discípulos, fez o quê? Deu no pé. Passaram sebo nas canelas e foram embora. Dizendo assim, esse discurso é muito duro. Quem é que pode ouvir isso? E aí, você sabe o que aconteceu. Jesus perguntou aos 12, né? Vocês também querem ir? Tu tens as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo de Deus. Nós
queremos palavra de vida eterna. Tem muita gente interesseira, irmãos. Queridos, claro que nós queremos as bênçãos físicas, materiais. Quem está doente que não quer ser curado, quer ficar melhor. Eu estou sentindo uma dor aqui no braço, falei com o Rosane, será que essa dor não vai passar? Não. A gente é assim, toma um remédio, né? Tomei um Dorflex, toma um Dorflex aqui, meu filho, tá? Enfim, a gente, lógico, irmãos, quem não quer? Mas eu estou falando de essência, aquilo que nós buscamos com toda a fé, com toda a alma, com todo o coração, aquilo que é mais importante para nós, independentemente do que vai acontecer. E quem não gosta quando Jó perde tudo e diz assim: o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, não era meu, não era meu, era dele, ele tomou o que era dele. Bendito seja o nome do Senhor. Será que nós estamos preparados, irmãos, para perder tudo que construímos durante nossa vida e ainda glorificar o nome de Deus? Não sei, queridos. A mulher de Jó não estava preparada. Você ainda conserva a sua integridade. Amaldiçoa-se Deus e morre. Estamos nós preparados, irmãos? Nós entendemos o ministério de Jesus, a centralidade da cruz, mas a outra lição que eu tiro aqui, é exatamente nessa mesma linha, sem discernimento espiritual da centralidade dos seus próprios ministérios. Verso 5, a parte A. Então Pedro, tomando a palavra, disse: mestre, bom é estarmos aqui. É aqui que nós queremos ficar. Aqui que nós queremos ficar aqui. Nós queremos ficar aqui no monte, no êxtase, na contemplação de milagres. Não queremos descer para o vale. Não queremos descer para o vale. E o vale esperava por eles. E os 9 estavam lá no vale, passando um perrengue danado, que domingo que vem nós vamos tratar disso. Vamos ficar aqui. Espiritualidade do êxtase e do não enfrentamento. Espiritualidade de visões, mas não de gemidos. Espiritualidade do conforto, mas não da dor e do choro. É muito bom, muito cômodo desfrutar das celebrações no templo com os irmãos. Como isso é gostoso, irmãos. Como isso é gostoso. E tem o seu lugar, não é? Tem o seu lugar, e a Bíblia mostra isso. Mas não podemos ficar aqui, vamos ficar aqui sempre. Não, vamos descer aos vales. Vamos para os becos, para as ruas, para as comunidades, para os morros, hospitais, para os presídios, para as clínicas, para os sertões, para os ribeirinhos, para os orfanatos, para as cracolândias. Olha o que está acontecendo com as pessoas, e nós vamos ficar só observando
o que está acontecendo com elas? Será que nós não podemos estar com aqueles que têm as roupas sujas? Com aqueles que são viciados, escravizados, caídos na sarjeta, doentes, abandonados, esquecidos, marginalizados? É fácil viver a espiritualidade dos montes e não querer descer. A Bíblia fala, que você conhece, da parábola do bom samaritano. Os 2 homens dos templos passaram e viram o homem caído. Quem foram? Sacerdote e os santos, que lidavam com a palavra, com o culto, com as celebrações. E o que aconteceu? Quero nem olhar direito para quem está ali, não é comigo, estou fora, quero nem saber, cada um para si, não quero me contaminar, eu sou puro, eu sou do templo. E o samaritano, rejeitado, humilhado, desprezado, ele para socorrer, ele desce do seu cavalo, da sua montaria, ele vai lá dar os primeiros socorros, atende, leva para um lugar para ser cuidado melhor, paga a despesa, cuida dele aí, se o dinheiro que eu deixei aí não for suficiente, quando eu voltar aqui eu acerto contigo. Envolvimento, amor. Mas às vezes, irmãos, nós queremos distância de gente mais baixa que nós. Eu não quero ter contato. E aí, se Jesus fosse agir assim, irmãos, Jesus foi chamado de beberrão, comelão, amigo dos pecadores, e era mesmo, né? Porque estava no meio do povo, conversava com prostituta, com gente marginalizada. É lógico que Jesus tinha o objetivo, né? De pregar o reino de Deus. Não é se misturar, não é fazer o mesmo. É totalmente diferente. Mas, lamentavelmente, irmãos, nós, muitas vezes, somos semelhantes ao sacerdote e ao levita, e ficamos muito longe da atitude do samaritano. Por último, sem discernimento espiritual para fazer a diferença entre temor e pavor. Lucas 9:34. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e ficaram com medo ao entrar na nuvem. Mateus 17, 6 e 7. Ao ouvirem aquela voz, os discípulos caíram de bruços, tomados de grande medo. Jesus aproximou-se e tocou neles, dizendo: levantem-se e não tenham medo. Cair no chão de joelhos eles não estavam querendo, mas com medo caíram de bruços. Medo, fobia. Queridos, quem tem medo de Deus tem uma espiritualidade falsa.
Eles estavam com Jesus. Por que eles tiveram medo? Por que aquele pavor? Porque faltou a eles a comunhão, a oração, essa sensibilidade de estar em comunhão com o Senhor. Existe diferença entre temor e medo. Temer a Deus é adorá-lo, é respeitá-lo, é reverenciá-lo, é obedecê-lo, é servi-lo. Ter medo de Deus é pavor, é fuga, é afastamento, é desobediência. Vocês lembram quando Adão e Eva pecaram? E o Senhor foi na sua visitação costumeira, estamos aqui, Senhor, é isso? Estavam escondidos. Adão, onde estás? Que pergunta, né? Que pergunta existencial, né? Onde estás? Por que você está aí? Tive medo e me escondi. Tive medo e me escondi. Profeta Jonas, conhecedor dos atributos de Deus, e depois ele vai falar sobre isso, ele foge de Deus, da obediência a Deus. Enfim, queridos, temor é diferente de pavor. Respeitar Deus, honrar Deus, reverenciar Deus, é muito diferente de ter medo. Muito. E eu gosto quando Abacuque diz assim, se eu não me engano, capítulo 3, ouvi a tua palavra e temi. Eu ouvi o que o Senhor vai fazer e temi. Reverência, respeito, obediência. Que Deus nos ajude, irmãos, para que a nossa espiritualidade não seja do monte, êxtase sem discernimento espiritual. Discernir o que, pastor? As grandes oportunidades que Deus nos dá para a comunhão com Ele. Grandes oportunidades. Lembre-se sempre, nada acontece com você por acaso, são oportunidades que Deus está te dando para você exercitar sua fé e se aproximar mais de Deus e conhecer mais Deus. E dizer, eu passei por isso, eu tive essa experiência com o Senhor. Sem discernimento da pessoa de Cristo, sem discernimento da missão de Cristo, sem discernimento do próprio ministério, dos nossos ministérios, daquilo que Deus nos chamou para fazer e exercer, e sem discernimento, fazendo a diferença entre temor e pavor. Que a nossa espiritualidade seja com discernimento espiritual. E isso nós vamos falar domingo à noite, sobre a espiritualidade de Jesus. Domingo de manhã, vamos falar sobre a espiritualidade do vale. Os 9 que ficaram estavam discutindo com os escribas. E diante do desafio de socorrer um pai, que o filho estava nas mãos do diabo, eles não tiveram poder para isso. Mas até lá, se Deus quiser e permitir, que Deus nos abençoe. Amém.